Parece que agora foi o momento da Sabrina Carpenter de assumir o controle da narrativa e expor pro mundo suas reflexões sobre muitas coisas que ela experienciou nos últimos anos. Lançado ontem, dia 15 de julho, Emails I Can't Send, ou E-mails que eu não posso enviar, é o novo álbum da artista em que a gente pode ver letras mais puras e vulneráveis sobre amor, superação e até mesmo sobre o grande hate que ela sofreu no ano passado por ter sido pintada por muitos na internet como a vilã do triângulo amoroso com Joshua Bassett e a Olivia Rodrigo. E hoje a gente vai analisar tudo e comentar mais a fundo sobre esse álbum. Lembrando que eu sou Ana Lu e se tu gosta dessa conversa do melhor e o pior da música pop, já te inscreve aqui no Ana Lu TV pra não perder nada. Alguns meses atrás, em seguida do lançamento de Fast Times, que foi o segundo single dessa era, eu fiz um vídeo vendo o que a gente tinha e o que a gente poderia esperar desse novo álbum. E muita coisa que eu teorizei estava certa, especialmente porque realmente algumas das frases do clipe de Skinny Deep viraram letras de músicas. Mas o que eu pude perceber agora é que não era que cada frase que estava naquele clipe seria uma música, mas sim representava as reflexões que ela estava propondo nesse álbum como um todo. Afinal, Skinny Deep nada mais é do que uma mensagem para deixar as inseguranças do passado de lado, aceitar o que tu não pode mudar para finalmente poder seguir em frente. E é isso que a Sabrina tá fazendo, deixando o passado para trás para poder viver a vida dela. Só que para isso é necessário olhar de novo para certas coisas, entender o que de fato aconteceu para enfim poder superá-las. Até comentei no meu outro vídeo que no final desse clipe a gente tem a Sabrina abrindo uma caixa em que ela botou várias cartas super pessoais que ela escrevia para si mesma e deixando elas voarem, mostrando que de fato ela ia expor aqueles pensamentos pro público. O título do álbum, E-mails que eu não posso enviar, remete exatamente a isso. De acordo com a própria Sabrina, e-mails que ela escreveu e pôde ser o mais pura, sincera e vulnerável possível, porque na época ela não estava esperando que ninguém fosse ler eles. Mas aqui então ela tá finalmente mostrando ao mundo os pensamentos. Tem coisa pra gente tirar daí. Eu comecei a perceber que algumas frases que saíam de mim em e-mails que escrevi pra mim eram versos, refrões, pontes, todas essas coisas que eu não tinha medo de dizer quando eu tava escrevendo um e-mail que eu sabia que ninguém jamais leria. Meus pensamentos sem filtro, ela comentou. Inclusive tem uma das frases do clipe de Skinny Dipping que não é cantada no álbum, mas diz muita coisa sobre o projeto. Tudo acontece de acordo com absolutamente nada e você tem que aceitar isso. Tudo vai valer a pena, eu prometo. Muito desse álbum é basicamente a Sabrina tentando entender que ela não é capaz de controlar o que os outros pensam dela. E no fim das contas isso acaba sendo super libertador, porque tu te isenta de qualquer culpa a respeito de algo que tu tenha ouvido sobre ti. O álbum abre com a faixa título, que é a mais curta, bem pra abrir o álbum mesmo. E aqui ela basicamente mostra como ela acaba sendo muito insegura em um relacionamento, sempre imaginando o pior do parceiro e até mesmo vilanizando ele. Nas palavras dela, essa música me lembra a minha infância. Acho que quando você começa a processar o porquê de você ser como é, talvez por causa de coisas que aconteceram na sua infância, é sempre uma constatação triste. I can't love right, I get nice guys and villainize them. Aqui a gente já pode ver uma diferença desse projeto em relação aos anteriores da Sabrina, porque em vez dela exprimir uma super confiança, ela tá à vontade o suficiente pra só sentir raiva, sentir certa dor, sem procurar uma força pra acabar com isso. Afinal, é importante tu sentir de fato as emoções pra um dia superar elas. Nessa letra, em vez de querer consertar algo, ela pede pra outra pessoa consertar a situação. E falando em sentir certas emoções, vamos logo pra mais polêmica de todas, pra famosa Because I Liked a Boy, porque eu tenho muitas coisas pra falar sobre ela e é basicamente o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Ela precisou botar um pouquinho do dedo na ferida, gente. Ai, reviveu a história, não é bem isso, mas ela precisou falar certas coisas que até então ela não tinha falado. Vai ser aqui que ela vai comentar um pouco sobre o lado dela, dessa treta polêmica que foi o triângulo amoroso que ela se viu envolvida com o Joshua Bassett e a Olivia Rodrigo. Se tem alguma dúvida sobre a história ainda, eu tenho um vídeo específico falando a trajetória da Olivia Rodrigo, que eu comento mais focado no lado dela. Tenho também o lado do Joshua de tudo isso, explicando por que ele não é o vilão que a mídia pintou. Então aqui, muito conteúdo no canal. Se tu tem alguma dúvida, abre esses vídeos antes de seguir assistindo esse. E tá na hora da Sabrina falar algumas coisas também. Foi tudo tão inocente, agora eu sou uma destruidora de lares, eu sou uma puta. Eu tenho ameaças de morte enchendo caminhões. I got death threats filling up
cops and my trucks. A gente sabe que tanto a Sabrina quanto o Joshua realmente sofreram todo tipo de xingamento possível e também ameaças de morte na internet, então não tem como não associar o que ela tá falando aqui ao acontecido. Diga-me quem eu sou porque eu não tenho escolha. Tudo porque eu gostei de um menino. Obviamente ela tá sendo irônica quando ela fala me diga quem eu sou porque eu não tenho escolha, porque, querendo ou não, não importa o que ela falasse, as pessoas achavam que sabiam muito mais dela do que ela mesma. Então, tipo assim, eu não tenho escolha, tu que vai me definir quem eu sou, porque, tipo, é isso que tá acontecendo, infelizmente. Por esse motivo que ela acabou sendo rotulada de piranha, disso e aquilo, até num estilo meio Luísa Sonza naquela época conturbada, sabe? Foi rotulada de tudo por pessoas que nem sabiam da história, porque os fãs da outra pessoa, tipo, eram em maior quantidade, sabe? O clipe dessa música ficou muito interessante, ela entregou tudo e é bom a gente dar uma analisada aqui, porque só nele ela já tá querendo passar uma mensagem. No primeiro refrão, que é a parte que ela canta que virou uma puta, uma destruidora de lares, é o momento em que ela começa o espetáculo, porque o clipe é um circo, e aí ela canta o refrão e começa a coreografia, ou seja, o momento mais brilhante. Eu achei uma coisa parecida com a queda de Glória Groove, sabe? As pessoas têm prazer em assistir os outros se ferrando o tempo inteiro. Então ela tava ali pra ser atacada, enquanto todo mundo tava se entretendo. Na história do vídeo, tem um tigre nesse circo e ele meio que foge, assim, ele tá preso e ele foge, começa a atacar umas pessoas, ele é super feroz. E a Sabrina, que até então era a grande estrela, acaba sendo a culpa... As pessoas começam a culpar ela por isso, sendo que ela nem teve nada a ver com a história. A partir daí, ela é atacada, as pessoas viram as costas pra ela. Tell me who I am, 'cause I don't have a choice. Ela não consegue mais fazer a apresentação, as bailarinas expulsam ela de onde ela dançava. Tudo por uma situação que não foi culpa dela. De quem é a culpa? Mostra um cartaz, né? Uma coisa que muitos perguntou, né, quando especulava sobre a história da Olivia Rodrigo. Tudo em formato de espetáculo pra atrair o público, né? Afinal, é isso que diverte as pessoas. Tem muitas coisas nessa letra que eu achei bem interessante. Ela até menciona, pai, nós éramos tão inocentes. Quando a coisa explodiu, a gente nem tava mais junto. Porque realmente, quando começaram a teorizar sobre tudo isso, na época do lançamento do álbum, eles já não estavam mais juntos. When everything went down, we'd already broken up. E ela até menciona alguma coisa do coração dele tá falhando, se referindo àquele episódio que poderia ter sido muito trágico, que ele teve um ataque por causa da ansiedade, do estresse dessa época, porque foi bem na época que Driver's License tinha sido lançado, e ele quase morreu, o Joshua Bassett. Falo isso no vídeo dele. Foi muito terapêutico escrever essa música em retrospectiva e dizer, uau, uma coisa leva a outra e as coisas podem realmente sair do controle. Basta ser capaz de administrar isso no final do dia e não deixar que isso determine quem você é, ela comentou. Muitas pessoas já foram taxadas de coisas que não são, e é frustrante porque você quer fazer algo sobre, mas você faz e as pessoas ficam brabas. Você não faz e as pessoas ficam brabas. De que maneira me sentirei feliz e em paz comigo mesma? Nota que ela percebeu que pra ela ficar em paz consigo mesma, ela não depende dos outros, né? Faz parte aceitar um pouco de como as coisas aconteceram pra tu conseguir seguir em frente em paz, pelo menos. E eu tenho que dizer uma coisa, muitas coisas, na verdade, me estressaram nas últimas 48 horas, porque antes do álbum ser lançado, eu postei um TikTok falando dessa música, que ela ia meio que voltar um pouco nesse assunto pra poder desabafar sobre o lado dela. E o TikTok é um lugar que, infelizmente, tu tem contato com todo o tipo de opinião a respeito de qualquer coisa incontrolavelmente. Muita gente me tirou do sério, porque eu via muitos comentários no meu vídeo dizendo, tipo, ai, minha filha, 2 anos, vai viver. Ai, pra que reviver a história agora? Ai, ela só cresce em cima da Olivia Rodrigo, ela só faz a carreira dela sobre isso. Coisas que me irritaram, porque, cara, vamos fazer assim, vamos pensar assim. Isso aconteceu, foi um bagulho pesado. A Sabrina tá podendo encarar a situação com um olhar diferente da época, justamente por já ter passado muito tempo, e tentando refletir sobre toda a merda que ela passou e que ela não merecia isso. Não é um ataque ao Joshua, muito menos a Olivia, não tem rivalidade aqui. Ela tá desabafando sobre uma situação. É isso que os artistas fazem na maioria das vezes. Na real, é uma crítica à internet de forma geral, né? A todo o hate que ela sofreu sem necessidade nenhuma. Ela só quer mostrar como é fácil a mídia pintar alguém como vilão, como se essa pessoa tivesse cometido um crime só pra gerar cliques, entendeu? As pessoas
pessoas ficarem falando sobre isso. Não tem certo nem errado, entendeu? Não é querer reviver essa história a troco de nada. É só que é o momento que ela se sentiu pronta. O Joshua lançou o EP dele muito tempo depois também. Falam, porque ela só fala disso. Cara, quando é que ela falou disso? No máximo em Skin. Se fosse por isso, a carreira da Olivia Rodrigo foi feita em cima da história também, aí pode. E olha, eu sou fã de todos, eu sou fã dos três aqui, eu só tô que as pessoas têm que raciocinar um pouco, tem que ser mais racional, entendeu? Uma outra coisa que me irrita muito, eu preciso aqui desabafar, entendeu? Eu tenho um canal de música pop, esse é o meu momento. Me irrita como as pessoas ainda gostam de pintar o Joshua como um cara horrível, tipo, sem nem saber direito da história. Tipo, ele literalmente quase morreu, ele sofreu ameaças de morte. Tipo assim, ele terminou com uma guria e foi namorar outro. Ele pode ter sido idiota? Todo mundo pode ter sido idiota. Todo mundo é ser humano. Mas é que, por exemplo, é uma insistência. E aí eu acho que é reviver a história sem necessidade. Quando a Sabrina lançou Bichos, qualquer trecho da música que falava, tipo assim, ela claramente tá cantando pra um cara que foi babaca. E aí botavam uma imagem dos dois como se claramente tivesse sido pra ele, sendo que a gente não sabe. Sempre que a Sabrina faz é pro Joshua, sempre que a Olivia faz é pro Joshua. Tipo, gente, não é assim. Ou quando o Conan Gray fez a música Best Friend, agora nesse novo álbum, que é uma música, ele mesmo falou que é pra Ashley, que é a melhor amiga dele, e aí como ele também é amigo da Olivia Rodrigo, eram vários TikToks como se fosse pra Olivia Rodrigo, e aí na letra ele canta, lembra quando tu terminasse com aquele teu ex-babaca? Ele era tão narcisista, e aí é como se fosse o Joshua Bassett, sendo que não é, entendeu? A Sabrina, falando sobre o álbum, comentou que nos últimos anos a tolerância dela pra certas besteiras diminuiu bastante. Eu tô contigo nessa, Sabrina. Eu tô vagando só por temas específicos do álbum, porque eu não queria fazer um faixa-faixa, eu não achei que era necessário. Mas é interessante de ver que o álbum realmente gira em torno dessa ideia de tu finalmente aceitar certas coisas e saber que tu não tem tudo na palma da tua mão, entendeu? Tem coisas que fogem do teu controle e pra tu viver uma vida mais plena, tu só tem que aceitar que elas acontecem e ponto. Por exemplo, na música Already Over, fala sobre um relacionamento que ela diz que terminou, que não tem mais como ficarem juntos, mas no outro dia ela tá ali de novo, sabe? Porque parte de ti não quer que acabe, mesmo tu sabendo que é melhor que acabe. Você nunca vai obter um encerramento perfeito ou o cenário ideal quando algo está acabando, porque coisas acabando sempre machucam, ela disse. Ou seja, né, tu tem que aceitar que não vai ser perfeito, não vai ser exatamente da forma que tu gostaria, e tá tudo bem com relação a isso, é aceitar. Há muito poder em dizer, não vou mais olhar pra trás, não vou questionar e não vou me perguntar por quê, eu só vou permitir que foi o que foi e saber que era pra acontecer. Exatamente isso, eu acho que essa fala em específico resume muita coisa do que ela quer passar com o álbum. Ou In The Cold, que é a faixa que encerra o álbum e com certeza é um dos pontos altos, em que ela canta sobre um cara que já tomou muito tempo dela, que já fez ela sofrer, que foi conturbado por muito tempo, mas ela já entendeu que não tem mais o que tirar aquilo, tipo, ela já tá pronta pra próxima. Inclusive aqui, um dos versos que ela fala tava presente no clipe de Skinny Dipping, como eu previ no meu último vídeo dela, quando ela canta, estou aprendendo com você que eu também posso ir embora. Tinha isso escrito no vídeo. Te liga no que ela falou dessa música, porque aqui mais uma vez a gente vai ver essa ideia se afirmando de tudo que eu tô comentando, que é a mensagem que ela quer passar. Nessa idade é muito, muito difícil aceitar qualquer coisa que esteja fora do seu controle, pelo menos pra mim. Fico tipo, por que não pode ser do jeito que eu quero que seja na minha cabeça? Sendo dura comigo mesma e me culpando por toda a situação que eu estava passando. É tão engraçado ouvir essa música agora. Eu espero para o resto da minha vida que eu possa usar essa música como uma bússola para me guiar. Você já passou do ponto de fazer perguntas e perguntar porquês e perguntar comos. É apenas o que é. Às vezes você precisa apenas aceitar essa afirmação. Eu enxergo todo esse álbum como um processo de terapia, uma conversa da Sabrina consigo mesma. Inclusive ela falou numa entrevista que foi meio que isso, que ela escrevia e-mails pra si mesma e lendo alguns deles percebeu que ela precisava fazer terapia. Ela reflete sobre várias coisas e no fim entende que muito disso não é culpa dela e finalmente se isenta da culpa de tentar mudar a opinião dos outros a respeito dela. Ela demorou pra entregar esse álbum porque ela precisava desse tempo pra se compreender e ganhar confiança ao ponto de chegar no patamar que ela tá agora. Ela não se encontra mais no lugar que ela tava na época que escreveu Skin, lá no início do ano passado, bem no olho do furacão. Ela disse que tudo aqui é bem autobiográfico, sobre momentos e memórias específicas, e que ela teve que lutar muito pra se permitir
permitir não forçar uma confiança e só ser vulnerável a ponto de confrontar seus sentimentos mais reais. Todo o processo soou como dores de crescimento, porque ela estava se rebelando contra rótulos que colocaram nela durante toda a carreira, como alguém que tá na mídia desde muito nova. Isso parece surreal, eu tive que me desaprender e reaprender para fazer esse álbum. É o que eu tenho mais orgulho até agora. Eu nunca achei que o finalizaria porque era muito assustador encerrar o capítulo, mas eu encerrei para que você pudesse abri-lo, e eu espero que você abra, e eu espero que você ame como eu amo há muito tempo. Ela escreveu no Instagram em seguida do lançamento. Eu sei que acabou sendo uma análise um pouco curta, eu só queria falar coisas específicas, mas eu admito que infelizmente não tem muito conteúdo da Sabrina Carpenter aqui no YouTube, tanto é que o último vídeo que eu fiz pegou poucas visualizações, o que é chato. Então se tu é fã dela, eu aqui tô representando, então já compartilha com um amigo que gosta, entendeu? Em alguma página, porque eu achei mais interessante fazer uma coisa mais breve pra tentar postar o mais rápido possível pra ainda pegar certo hype, do que essas análises que eu até prefiro mais demoradas, com uma qualidade melhor, porque eu acho mais importante que uma mensagem rápida chegue pra mais pessoas do que um vídeo bem analisado que pouquíssimas pessoas vão assistir. É isso, não te esquece de comentar aqui qual a tua música preferida desse álbum, o que tu achaste da minha análise, o que tu tem pra acrescentar. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!